4.2. No item 4.2, nós temos a classificação da jornada de trabalho, tá? Então a gente vai ver alguns aspectos importantes aqui dentro desse subtítulo, tá? Quais são esses aspectos importantes que a gente precisa prestar bem atenção? Os aspectos são, primeiro, quanto à duração dessa jornada de trabalho. 2, quanto ao período. 3, quanto à condição pessoal do trabalhador, tá bom? 4, quanto à profissão. 5, quanto à remuneração. 6, quanto à rigidez do horário. E são esses, tá? Então, a gente vai entender sobre esse tema de jornada de trabalho. O que a gente subentende como duração e período? São coisas distintas. Duração é uma coisa, período é outra, tá bom? Então vamos ler o primeiro item. O item diz assim, ó. Quanto à duração. É ordinária ou normal que se desenvolve dentro dos limites estabelecidos pelas normas jurídicas. Então, assim, no caso, extraordinário ou suplementar, tá? Então, assim, uma coisa que eu vou falar para vocês. A duração da jornada de trabalho, tá? Ela é ordinária ou normal. Quando a gente fala que a duração da JT ela é ordinária ou normal, quer dizer o quê? Que se desenvolve dentro dos limites estabelecidos pelas normas jurídicas. Então, assim, a pessoa trabalha 8 horas por dia. Então, ela tem o quê? Uma JT normal. A pessoa trabalha 8 horas por dia. Então, ela está o quê? Numa JT também ordinária, tá? Então, esse título aí, que a gente dá para elas de ordinária ou normal, eles têm o mesmo significado, que seria o quê? Uma JT, uma jornada de trabalho comum a todos os casos, tá bom? Extraordinária, quando a gente fala que uma JT ela é extraordinária ou ela é suplementar, significa o quê? Que ela ultrapassa os limites normais, tá bom? Então, por exemplo, nesse período de pandemia mesmo, o que nós temos de JT diversificada é enorme, tá? Então, assim, mudou-se, né? Nós estamos ainda entendendo, compreendendo agora essa questão de como é que vai ficar a jornada de trabalho, salário de funcionários. Então, assim, nós estamos passando por um período agora de transição muito grande, não só ele do ponto de vista econômico, mas também na área de trabalho e comércio, tá? Por quê? Porque as empresas, as lojas físicas, elas terão que se adequar. Elas precisarão se adequar para o quê? Para um novo tipo de JT, de jornada de trabalho. Porque um profissional que às vezes trabalhava 8 horas por dia, hoje vai trabalhar 6, vai trabalhar 4, tá? Tem empresas que trabalhavam, por exemplo, das 8 às 7. Empresa de venda de imóveis, trabalhava das 8 às 7. Hoje eles estão trabalhando o quê? Das 10 às 2. Então o horário diminuiu, tá? Então isso requer o quê? Requer que o comprador ele se adapte a essa nova realidade, mas não só o comprador, o funcionário também. Então o funcionário ele vai ter que ficar mais atento nesse período, ele vai ter que ter mais paciência. As lojas que tiverem esse tipo de atendimento diferenciado aí, essa JT diferenciada, muito possivelmente vai precisar o quê? Que os funcionários vai ter um momento de fila, enfim, tudo isso acaba gerando, de certa forma, um desconforto, tá? Uma situação complicada. Então a gente precisa se entender essa nova realidade, tá? E se adaptar a ela e fazer as mudanças que são de fato o quê? Necessárias
para que a gente se adapte a esse novo mundo aí, mediante a essas mudanças aí que nós estamos enfrentando em relação ao vírus do corona, tá bom? Ok, aí, continuando, então nós temos aí essas extraordinária ou suplementar, mas essa aí é daquela o quê? Que ela ultrapassa, tá bom? A limitada, quando há termo final para a sua prestação, tá? Então essa JT limitada, então quer dizer que ela tem uma data específica para se finalizar, certo? E a ilimitada, quando a lei não fixa um termo final. A continuada, o que seria a continuada? Quando corrida sem intervalo. A descontinuada, se há intervalo intermitente, quando com sucessivas paralisações. Então, gente, olha só, esse tipo de JT está acontecendo muito mesmo no Brasil. Está acontecendo não só no Brasil, né, no mundo inteiro, tá? Então, assim, a gente precisa compreender, saber que existe agora uma mudança de hábitos nossos, né, por conta de um vírus, de uma doença, e que aí o mercado de trabalho ele vai ter que o quê? Se atualizar. Ele vai ter que se adaptar a essas questões aí, tá bom? Gente, então, ó, na aula de hoje, o que a gente falou? O que a gente comentou aqui? Nós comentamos a respeito das... nós fizemos uma revisão referente à aula passada. E aí, depois da revisão, eu pedi para que vocês concluíssem a leitura do capítulo e aí mandassem para mim sobre aquele aspecto, o que entendeu. E agora a gente deu início ao tema conceito, ao tema jornada de trabalho. E aí nós estamos vendo qual que é o conceito de jornada de trabalho, tá? Bom, para hoje a gente viu aí referente à duração, tá? E referente ao período. O 3, 4, 5 e 6, o 3 diz assim, ó, quanto a questão, quanto a condição pessoal do trabalhador. Então, se será jornada de mulheres, de homens, de menores ou de adultos. Então, quando a gente se refere a uma JT e que a gente quer saber a condição especial do trabalhador, a gente quer saber essas informações. Se é homem, se é mulher, se já se formou, se não, se tem família, se não, tá? Por quê? Porque a gente vai conhecer melhor esse funcionário nosso aí, tá bom? Bom, aí hoje a gente vai ficar sobre esses 3 pontos e na próxima aula a gente vai continuar esses outros 3 aí, o 4, o 5 e o 6, onde nós vamos falar mais coisas referentes a JT, que é a jornada de trabalho. Gente, muito obrigado pela atençãozinha de vocês, tenham um excelente dia, tá? Boa aula, bons estudos, tchau, tchau.